Vamos à aula de hoje. Na última aula, nós lidamos com um problema simples, em que um corpo tem uma velocidade v0, ele está sujeito a uma aceleração g constante. Descrevendo o movimento desse corpo a partir desses dois vetores fundamentais, o que é que nós temos? Nós brincamos com a questão do lançamento parabólico. E partindo dessas duas noções iniciais, definimos aqui um par de versores, I e J, que empregamos para descrever a posição do corpo. Uma componente x para a posição do corpo e uma componente y para a posição do corpo conceito ao qual chegamos partindo diretamente da aplicação do cálculo a essas condições iniciais, usando aqui elementos de álgebra linear. Bom, daqui nós tiramos uma equação para a trajetória do corpo descrevendo justamente esse movimento parabólico nesse plano definido por dois vetores. Nosso problema tridimensional se reduz a duas dimensões, porque dois vetores no espaço vão acabar definindo um plano. Podemos, então, nos limitar a esse plano e ignorar essa direção transversal. Ela se torna invariante. Ela não se acopla ao nosso problema. Isso posto, propus alguns problemas para vocês na última aula, como, por exemplo, a questão do alcance. Ou seja, qual é a distância na qual o projétil, sendo lançado do chão, lhe retorna ao chão. E fazendo as contas, nós vimos que esse alcance é uma função do ângulo de lançamento, que vai ser igual a 2v0 quadrado sobre g, seno θ, cosseno θ, ou ainda podemos reescrever isso como v0 quadrado sobre g, seno de 2θ. Propus um desafio.
Qual é o valor máximo do alcance que podemos atingir para uma dada velocidade inicial e uma dada aceleração gravitacional? Tem diferentes formas de abordar esse problema. Mas vou aproveitar aqui essa questão de achar o máximo de uma função para introduzir mais um elemento de cálculo, mais uma relação que você tem entre derivadas. Vamos chamar o ângulo 2θ de φ. Vocês veem, então, que podemos escrever nosso alcance como uma constante vezes o seno de φ. E como havia dito, o máximo de uma função ele pode ser indicado pela condição na qual a derivada dessa função vai a zero. Então, esta condição aqui é um indicativo da função, se ela é máxima ou não. Serve para localizar o máximo dessa função. Claro, é necessária uma investigação posterior para saber se essa resposta é o máximo. Mas a gente parte dessa condição. Fica claro, então, que a derivada de A de φ em φ vai ser igual a V0² sobre G, derivada em φ de seno de φ. Como calculamos a derivada de seno? Quanto que vale? Opa! Não temos a concordância. Tem gente falando menos cosseno, tem gente falando cosseno. Por quê? Bom, vamos calcular quanto vale a derivada de seno. Derivada em φ de seno de φ é o limite com ΔΦ tendendo a zero de seno de φ mais ΔΦ menos seno de φ dividido por ΔΦ. A própria definição do que é uma derivada. Podemos agora abrir isso aqui. Seno de A mais B. Quanto vale? Então, seno φ cosseno ΔΦ mais cosseno φ seno ΔΦ menos seno de φ dividido por ΔΦ. Eu nunca lembro dessas relações trigonométricas. O que eu nunca esqueço é que, com a relação de Euler, você pode deduzir todas elas de forma simples, transformando seno e cosseno em uma exponencial. Fica para casa para vocês usarem isso. Não vou fazer isso hoje. Hoje já vamos ter bastante com que se divertir aqui.
Então, partindo desse conhecimento que vocês têm, estamos com 3 termos. Será que a gente pode melhorar isso? Vamos ver o que acontece quando esse delta vai ficando pequeno. ΔΦ tendendo a zero. O que acontece com o cosseno de ΔΦ? Se ΔΦ fosse zero, seria 1. Então, podemos manter isso como ordem, o termo mais relevante. Nosso primeiro termo não nulo. E o que acontece com o seno de ΔΦ? Zero, mas não, ficar como zero, a gente está jogando coisa fora. O primeiro termo é ΔΦ. Por quê? O que vocês estão dizendo é que podemos tomar aqui esse arco de circunferência que a gente usa para definir esse ângulo ΔΦ. Você tem um arco ΔL e um raio R. A definição de ΔΦ em radianos é a razão do arco pelo raio. Mas olhem só, quando ΔL é muito pequeno, ΔΦ é muito pequeno, você pode acabar substituindo esse arco por uma altura h. O erro de usar ΔL ou usar h vai ficando cada vez menor. Então, isso aqui vai ser aproximadamente h sobre r. Mas h sobre r é justamente seno de ΔΦ. Então, é essa aproximação que a gente faz. De tomar esse ângulo muito pequeno, aproximar o arco pelo seno. Ok? Colocando isto nesta equação, teremos que dφ seno φ vai ser igual ao limite, com ΔΦ tendendo a zero, d seno φ, e aproximamos cosseno ΔΦ por 1, mais ΔΦ cosseno φ, menos seno φ, dividido por ΔΦ. Subtraímos e temos aqui ΔΦ aparecendo no numerador e no denominador. O resultado, portanto, é que dφ de seno φ é igual a cosseno φ. Agora, provado. Geometricamente, fica fácil de ver que para uma função seno de φ, se anula em múltiplos inteiros de π, uma função cosseno de φ
vai estar relacionada com a derivada. Nesse ponto que a inclinação é máxima, o valor da derivada é máximo. Aqui, em que a sua derivada é nula, aqui no ponto de máximo, a derivada é nula. Na inclinação mínima, você vai ter um ponto de mínimo. Mais uma vez, inclinação igual a zero, representando aqui um ponto de mínimo, a derivada se anula, ponto de máximo, zero, e a resposta também é uma função periódica. E se agora a gente fizesse o mesmo tratamento para cosseno φ? Qual é a derivada de cosseno φ de φ? Menos seno. Como se prova isso? Repetindo o mesmo processo. Faz sentido essa afirmação? Vamos tirar a derivada aqui, geométrica, de cosseno de φ. Aqui temos um ponto de máximo, corresponde a um zero. A inclinação aqui é mínima. Então, corresponde a um ponto de mínimo. A inclinação é zero. A inclinação é máxima. A inclinação é zero de novo. Vocês veem que a curva reconstruída vai ser algo assim. Menos seno de φ para a derivada de cosseno. Simples? Sim ou não? Bom, agora fica fácil. Se a nossa função queremos dA de φ igual a zero, queremos a derivada de seno igual a cosseno φ igual a zero. Portanto, φ é igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Temos dois pontos possíveis para esse máximo. Vamos colocá-los aqui, calcular o nosso alcance de φ igual a π sobre 2. Ou seja, esse alcance será V0 quadrado sobre G, vezes seno de π sobre 2, portanto, V0 ao quadrado sobre G. E o outro valor? Teremos V0 quadrado sobre G, seno de 3π sobre 2, e nesse caso, menos 1. Essa condição corresponde a um ângulo de lançamento θ igual a metade de φ de π sobre 4. Esse outro ângulo de 3π sobre 2 corresponde a um ângulo θ de lançamento de 3π sobre 4. Ora, π sobre 4, justamente o lançamento em 45 graus, e você vai ter esse alcance máximo para
o seu objeto lançado com essa velocidade inicial. 3π/4, ele sair nessa direção. Está sendo lançado para trás. Você obtém um ponto extremo, mas é um ponto de mínimo, não um ponto de máximo. Claro está, vocês poderiam simplesmente argumentar que o valor máximo desse seno de φ é necessariamente 1. É algo que vocês já sabiam. Mas é uma boa forma de motivar a introdução dessa derivada do seno. Isso vai ser particularmente útil no que vem a seguir. Esse aqui é um problema em que temos uma velocidade inicial e uma aceleração constante. Note que você desacopla os dois movimentos, o movimento vertical, associado à aceleração, do movimento horizontal, onde a aceleração é nula. A velocidade horizontal não se altera, somente a velocidade na vertical. Nesse caso, a gente fala dessa independência dos movimentos, mas nem sempre é assim. Vocês viram na escola um caso simples, em que essas coisas não estão tão desacopladas. Pensem no movimento circular. Vocês viram o movimento circular uniforme? Qual é, nesse caso aqui, a nossa velocidade do corpo? Ela é constante? O módulo dela é constante? Mas ela não é constante. Ela está mudando com o tempo. Posso ter uma situação em que eu começo a aumentar a velocidade em módulo do corpo. Ou eu deixo essa velocidade ir caindo mais e mais. Vocês vão ver também situações mais complexas, em que eu posso variar aqui o raio de curvatura, variando esse raio de giro, terei diferentes velocidades de giro. Vamos ater agora na aula a esse caso em que o raio é uma constante. Eu posso até variar a velocidade de giro, mas o raio em si não vai ser alterado. Vamos tratar do movimento circular. E como é que vamos definir esse movimento circular? Vamos ter aqui uma origem, a partir da qual vamos escrever a posição P do corpo, utilizando aqui um vetor posição R. E essa é a nossa trajetória, pode ser descrita por um círculo de raio R. Senhores, nesse caso aqui, vocês disseram que a velocidade não é constante. Tem, portanto, uma aceleração envolvida. Quanto vale a aceleração do corpo? A aceleração em módulo então, se você está com movimento circular, você vai ter uma velocidade do corpo, como vimos na última aula. Essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então, aqui esse círculo descreve a trajetória do corpo. A velocidade é tangente ao círculo. E se é tangente,
necessariamente forma um ângulo reto com o nosso vetor posição. Para onde aponta esse vetor aceleração? Para onde? Ouço murmúrios vagos na plateia. Alguém para falar alto? Aponta para o centro do círculo? Algo assim? Ok? Por quê? Como mostrar isso? Que ela não modifica o módulo da velocidade, altera apenas a direção. Vamos tratar isso diretamente da nossa condição de que nosso vetor R vai ser algo como R cosseno de θ t na direção I. Vamos colocar aqui nossos eixos cartesianos, x e y, definir esse ângulo θ formado entre nosso vetor R e nosso eixo horizontal. E um R seno de θt na direção J. É uma componente x e uma componente y. Podemos agora dizer que isso aqui é simplesmente R vezes um vetor vou manter aqui a minha dependência explícita no tempo. E esse termo aqui eu posso associar a um versor. Para qualquer vetor, eu posso associar o versor desse vetor, normalizando o vetor pelo módulo. O resultado deve ser um vetor unitário, adimensional. Então, podemos associar a esse vetor R um versorzinho R. R chapéu para o versor. Em que esse R chapéu nos indica qual é a direção e o sentido do vetor. E é ele que varia. É ele que depende do tempo. Notem, justamente, que o vetor R ao quadrado, o versor R ao quadrado, R versor R, nos dá cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Portanto, 1. Temos esse versorzinho que fica aqui acompanhando o nosso vetor. A partir dele, podemos calcular a velocidade do corpo. E como fica agora a nossa velocidade?
Essa velocidade é a derivada temporal do nosso vetor posição. Ou seja, d dt r é uma constante e a derivada temporal desse nosso versor r, que é uma função do tempo. Ou explicitamente, r, derivada temporal de cosseno de θ de t na direção i, mais a derivada temporal de seno de θ de t na direção j. Quanto vale a derivada de cosseno de θ? Menos seno θ. Isso se a gente estiver derivando em θ. Não estamos derivando em θ. Estamos derivando no tempo. Não podemos sair aplicando simplesmente a derivada em θ. Precisamos de algo mais. Vamos precisar de algo que é chamado de regra da cadeia. Como eu sempre falo, é essa hora em que os matemáticos infartam. Porque vou mostrar a regra da cadeia como um físico interpreta ela. Eu quero calcular uma função f de y, mas y é função de uma outra variável x. F é função de y e y é função de x. Como é que eu calculo a derivada em x dessa função f? Mais uma vez, vamos à definição da derivada. O limite de ΔX tendendo a zero, essa função f de y calculado em x mais ΔX, menos f de y calculado em x dividido por ΔX. Ok? Eu estou pegando e calculando a minha função f para dois valores diferentes de y. Y em x e y em x mais ΔX. Vamos usar agora a ideia que existe uma derivada de y em x. O limite de ΔX tendendo a zero, de y em x mais ΔX, menos y em x, dividido por ΔX. Olha isso aqui, a gente costuma dizer também que é o limite de ΔX tendendo a zero, de ΔY por ΔX. Vamos dizer então que ΔY, ou y em x mais ΔX, pode ser aproximado por um y de x mais um passo ΔY. Esse passo ΔY claramente é função de x e ΔX. Se a gente deixa isso explícito, temos uma igualdade. Ok? Nossa variação da função em x
está associada a uma variação da nossa função em y. Ok? É essa a nossa noção de derivada. Com isso, podemos voltar à nossa derivada de f em x e escrevê-la como uma função f de y mais ΔY menos uma função f de y dividido pelo Δx. E vamos adicionar aqui nosso ΔY, definido como y mais Δx menos y de x. E aqui, explicitamente, ΔY. No fundo, estou multiplicando em cima e embaixo por um ΔY. E qual é a consequência disso? Quando Δx tende a zero, ΔY também tende a zero. O resultado, então, é que eu tenho limite de ΔY tendendo a zero, df de y mais ΔY, menos f de y, ΔY, que multiplica o limite de Δx tendendo a zero, de y de x mais Δx, menos y de x por Δx. Isso aqui é a própria definição da derivada de f de y em y. Isso aqui é a definição da derivada de y de x em x. Essa é a regra da cadeia. Tem uma função de uma variável, função de outra variável. Como é que eu calculo a derivada de f em relação a essa variável x? Eu derivo f em relação a y e y em relação a x. Alguma dúvida aqui? Isso aqui é extremamente útil. Grosso modo, agora sim que matemáticos passam mal, é se você pede para um físico provar isso e ele responde, é fácil. Simplifica. A prova é mais rigorosa do que isso, evidentemente. Mas quando você está trabalhando com esses infinitésimos, com funções bem comportadas, que evoluem de uma forma contínua, é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Aplica-se sem maior peso na consciência a regra da cadeia. A prova mais rigorosa vocês terão no curso de cálculo. Para nós, isso basta.